Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta para nossa aula de ciências. Eu sou a professora Valcilândia e nós vamos falar sobre constelações e mapas celestes. Vamos lá comigo? Vocês se lembram que na aula anterior nós falamos de algumas constelações, alguns tipos de constelações, como que elas eram nomeadas, por que que elas tinham esses nomes, lembram? Agora a gente vai dar continuidade falando um pouquinho mais sobre essas constelações, tá bom? Vamos comigo aqui na telinha. Classificação das constelações. As constelações são classificadas de acordo com sua posição na abóbada celeste. Confira os diferentes tipos de constelações. As constelações boreais é um tipo de constelação boreais. São as constelações que ficam no hemisfério celeste norte, como a Ursa Maior, a Cassiopeia e a Andrômeda. As constelações austrais são localizadas no hemisfério celeste sul, como Centauro e Pavão. Zodiacais, localizadas ao longo da eclíptica do Sol, que são as do zodíaco, né? Aquelas dos animais que nós falamos. Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Equatoriais são as constelações dispostas sobre o Equador. Fazem parte delas a Cão Menor, Cão Maior e a Águia. Cada constelação apresenta uma estrela mais importante. Por exemplo, a estrela polar na Ursa Menor ou estrela Sírius da Cão Maior, a mais brilhante do céu. Além das constelações austrais, que são as do sul, e boreais, que são as do norte, há as constelações equatoriais, situadas próximas ao Equador, né, que fazem parte da constelação de Órion. As constelações zodiacais, localizadas próximas aos limites entre o norte e o sul. Muitas constelações podem ser vistas nitidamente dos dois hemisférios, tal qual a de Escorpião e a constelação de Órion. Essas constelações têm o formato de um caçador, que inclui a popular constelação chamada de Três Marias. Nós temos aí no nosso slide, né, mostrando a imagem dessa constelação chamada de constelação de Órion, que é o formato de ela representa, ela dá a ideia do formato de um caçador. E bem no meio dela, nós temos as Três Marias, que são as três estrelinhas juntas, que eu falei para vocês na aula anterior. São as três estrelas visivelmente, elas são bem visíveis daqui da Terra e elas são juntinhas. Elas fazem parte da constelação de Órion. Temos aí uma representação dos dois hemisférios. Vamos aqui comigo no nosso cartaz. Como eu já falei para vocês nas aulas anteriores, as constelações elas não são vistas, as mesmas constelações, de um lugar ou de outro. Por exemplo, aqui no hemisfério norte, essa imagem representa todo o céu do hemisfério norte. Nós temos várias constelações nesse hemisfério aqui, que não são vistas no hemisfério sul, porque no hemisfério sul tem outras constelações. Então, quem está lá na parte do hemisfério norte, geralmente não vai ver as mesmas constelações de quem está no hemisfério sul, certo? Nomenclatura. Os nomes das constelações foram inventados pelos seres humanos, oriundos das representações imaginárias que surgem no céu quando ligamos as estrelas próximas. No entanto, vale lembrar que elas parecem estar próximas, porém estão muito distantes no espaço celeste. Geralmente, os nomes estão relacionados aos desenhos que formam no céu,
sejam de pessoas, animais, objetos ou seres mitológicos. Como eu falei para vocês, né? Eles imaginam uma linha de ligação de uma estrela para outra e formam um desenho. Aí, através desse desenho, eles dão nomes a essas constelações. E aí a gente comentou também nesse slide que as estrelas parecem estar próximas umas das outras, mas na verdade lá no céu elas estão muito distantes uma das outras. Aqui a gente acha que elas estão bem próximas, vão ter uma proximidade, mas não, elas vão estar muito distantes uma das outras, tá? Vamos lá. Vamos para uma curiosidade. Você sabia? Nas estrelas da bandeira do Brasil aparecem 9 constelações e 27 estrelas em representação a cada uma das unidades da federação, das quais se destacam as constelações de Cruzeiro do Sul, Escorpião, Triângulo Austral, Cão Maior e Cão Menor. A posição delas representa o céu do Rio de Janeiro no dia em que foi proclamada a República no país, em 15 de novembro de 1889. Agora a gente vai observar uma bandeira, né? Quando eu não trouxe uma bandeira aqui para vocês terem isso como uma atividade de casa. Vocês vão pesquisar a bandeira do Brasil e vão observar a posição que está as estrelas estão nessa bandeira. E vão tentar identificar essas constelações que eu citei, pelo menos uma ou duas dessas constelações dentro da bandeira, tá bom? Lembrando que cada uma dessas estrelas, elas representam os nossos estados, tá? E aí eles fizeram de forma que elas ficassem também parecidas com as constelações do estado do Rio de Janeiro no dia da proclamação da República, tá bom? Vamos lá para a próxima. Agora a gente vai falar um pouquinho dos mapas celestes. Como que, assim, quando a gente precisa se deslocar de um canto para o outro, geralmente, se a gente não conhece o local para onde a gente vai, a gente procura o quê? Um mapa, certo? Pois é, eles fizeram a mesma coisa. Para eles terem a noção das estrelas, do estudo que eles fizeram, eles começaram a criar mapas para saber exatamente onde se encontrava cada uma dessas constelações. E aí eles criaram os mapas celestes, que agora eu vou falar para vocês o que é o mapa celeste. Vamos aqui na telinha. Há muito tempo, o homem já percebia que as estrelas não eram as mesmas ao longo de todo o ano. Então, resolveu reunir as estrelas em grupos, chamados de constelações. O estudo das constelações é feito através de mapas e o homem foi desenhando mapas de estrelas e passou a associar o aparecimento de determinadas constelações às estações do ano, identificando a estação que se aproximava e decidindo pelo melhor momento para o plantio e a colheita. Além de mapear os diferentes grupos de estrelas que observava ao longo do ano, o homem passou a imaginar figuras formadas por elas. O Cruzeiro do Sul, por exemplo, tem a forma de uma cruz de 5 estrelas. E aí tem para vocês a imagem da constelação de Cruzeiro do Sul, que é a forma de uma cruz formada por 5 estrelas. Eu trouxe aí para vocês também o exemplo de 3 tipos de mapas celestes. 3 mapas celestes simples, tá? Mapa celeste, que é esse mapa celeste, ele está representando o inverno no hemisfério sul. O mapa celeste do verão do hemisfério sul, da mesma localidade, mas com tempos diferentes. Um do inverno, outro do verão. E a gente observa que as estrelas estão de formas diferentes. E o mapa celeste, que mostra a localização das constelações. Esse já é um mapa celeste maior, mais amplo da Terra, tá bom? E aí, eles, concluindo essa aula sobre o mapa celeste, é só para mostrar para vocês que eles precisavam registrar, de alguma forma eles precisavam registrar o estudo deles em relação às estrelas. Então, eles criaram esses mapas
para saber quando eles utilizavam mais, né? Para saber quando começava determinada estação do ano, quando era verão, quando era inverno, qual era a melhor época para plantar, né? Então, eles criaram esses mapas para isso, tá bom? Agora vem a hora da nossa atividade. Vamos testar o conhecimento de vocês em relação às aulas que nós tivemos sobre constelações e mapas celestes. Vamos lá? A nossa atividade vai ser da seguinte forma. Eu vou mostrar para vocês uma plaquinha e aí vocês, de acordo com o que foi estudado, vão dizer se essa afirmativa é verdadeira ou é falsa. Vocês vão dizer se sim ou se não. Se ela é verdadeira, sim. Se ela é falsa, não. Tá bom? Vamos começar por essa plaquinha aqui, ó. De acordo com pesquisadores, o universo teria surgido após uma grande explosão cósmica. Sim ou não? De acordo com os pesquisadores, o universo surgiu após uma grande explosão cósmica. Sim ou não? Vamos ver? Quem disse que sim? Muito bem, acertou, né? O universo teria surgido após uma grande explosão cósmica, né? De acordo com os pesquisadores. São duas teorias, né, que a gente conhece. A teoria do Big Bang e a teoria da criação. São duas teorias. Hoje nós estamos falando da teoria do Big Bang, né? A teoria dos pesquisadores, dos cientistas, a teoria científica, tá bom? Vamos para mais uma. Vocês vão dizer se é verdadeira ou falsa. Se for verdadeira, sim. Se for falsa, não. Vamos lá? Big Bang em inglês significa grande explosão. E aí, é verdadeiro ou é falso? Eu acabei de dizer, né? Foi criada através de uma grande explosão. Então, Big Bang significa grande explosão. Sim, é uma afirmativa verdadeira. Mais uma. Os primeiros instrumentos astronômicos usados pelo homem foram o telescópio e a luneta. Será? Lembra? Quando eles começaram a estudar as estrelas, eles não tinham nenhum instrumento. Eles usavam apenas o olho e o cérebro. Então, essa é uma afirmativa falsa. Não é verdadeira. Tá bom? Mais uma. Corpos celestes são apenas as estrelas. Será que os corpos celestes são apenas as estrelas? Eu acho que não, né? Corpos celestes não são apenas as estrelas, são toda a matéria, tudo aquilo que aparece no espaço sideral, tá bom? Não são só as estrelas. Mais uma. Antigamente, os astrônomos acreditavam que as constelações formavam figuras de animais, pessoas e objetos, o que os incentivou a nomeá-las. Foi por isso que houve a nomeação das constelações? Eles imaginavam figuras de objetos, de animais, aí eles davam esse nome? Sim, eles viam uma linha imaginária e davam esse nome às constelações. Muito bem. Ficamos por aqui com mais essa aula. Espero vocês nas próximas aulas. E acesse a nossa plataforma Eduque. Tchau, tchau.